Esquecer é proteção. Lembrar é abrir a porta. Anotação escrita na parede da sala 4B. A carta chegou sem remetente, datilografada em papel amarelecido. Nenhum selo, apenas uma frase no topo. Você foi selecionada. Helena Torres segurava o envelope como se ele carregasse algum tipo de contágio. O cheiro de ferrugem misturado a algo que ela não sabia nomear, talvez ozônio, talvez poeira antiga, escapava da aba mal colada. Ela conhecia aquele padrão. Só o Departamento Federal de Fenômenos Anômalos, o DFFA, enviava correspondência desse tipo. E só quando algo tinha dado errado. O DFFA funcionava no subterrâneo de um prédio governamental abandonado em Brasília. Oficialmente, o prédio nem existia. Chamavam-no de nível 0, aquilo que ficava abaixo da realidade. Helena não pisava lá havia 3 anos, desde que pedirá afastamento após um incidente com uma pintura que devorava a luz. Desde então, trabalhava apenas como consultora remota, estudando documentos, traduzindo símbolos, analisando objetos. Mantinha distância, segura, mas agora, a carta. Dentro, apenas 3 frases. Diretor Soares está morto. Você deve assumir o comando até que a estabilidade seja restabelecida. Entre pelo elevador lateral às 3h03. Sem assinatura, mas havia uma pequena mancha circular no canto inferior, igual a que o diretor Miguel Soares deixava nos relatórios quando apoiava o copo de café. Estava ali, quase como uma assinatura involuntária. Helena encarou o papel por longos minutos. Então suspirou fundo. Sabia que não havia escolha real. Nunca havia. Às 3h da manhã do dia seguinte, Helena atravessou a escuridão de Brasília até chegar à fachada do prédio abandonado. O céu estava anormalmente limpo, e mesmo assim, nenhuma estrela era visível. O portão estava entreaberto. As luzes da rua não tocavam o interior. Entrou. O elevador lateral estava lá, exatamente onde lembrava. As portas se abriram sozinhas quando ela se aproximou. Dentro, havia apenas um botão. -3. Nenhum som indicou o movimento do elevador. Nem zumbido, nem vibração. Era como se o espaço estivesse sendo rearranjado em silêncio. Ao abrir as portas, ela sentiu o cheiro, o mesmo de antes. Ferrugem, ozônio. E agora um leve toque de mofo envelhecido. O saguão estava vazio. As luzes fluorescentes vibravam em tons brancos doentios. Os corredores pareciam um pouco mais curvos do que deveriam. E por um segundo, ela teve a impressão de que o chão se movia, como um músculo vivo se contraindo sob o carpete. A sede do DFFA parecia alerta. Ela seguiu pelas placas de sinalização internas. Mas algo estava errado. A sala do diretor não era mais onde deveria. O corredor terminava numa parede lisa, sem portas. Apenas uma mensagem escrita em tinta preta. O quarto branco está aberto. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. O quarto branco era uma das seções mais seladas do DFFA. Um ambiente sem entradas, sem saídas, mantido fechado desde os anos 90. Ninguém jamais entrava. Ninguém jamais saía. Exceto, alguém entrou. E nunca saiu. Helena virou-se, pronta para procurar outro caminho, quando o som de passos ecoou atrás dela. Mas o corredor estava vazio. Mesmo assim, havia pegadas no chão, úmidas, como se alguém tivesse caminhado por uma piscina invisível. O som retornou. Passos, mais próximos, mas ainda sem ninguém. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Estava começando. O prédio sabia que ela voltará. E estava testando sua sanidade. Helena encontrou a sala depois de mais de 1 hora. Não por tê-la procurado, mas porque o prédio decidiu que era hora. Uma porta branca, sem marcações. Nenhum trinco, nenhuma fechadura. Ela colocou a mão sobre a superfície, e a porta se abriu sozinha, deslizando para dentro da parede com um sussurro mecânico. A luz dentro era quase ofuscante. Paredes lisas, sem móveis, exceto uma cadeira metálica no centro, e sobre ela, o que restava de Miguel Soares. Ou melhor, o que não restava. A cadeira estava vazia, mas sua sombra permanecia lá, como se queimada no chão. Uma silhueta humana,
contorcida, as mãos elevadas como se tivesse tentado cobrir o rosto de algo que vinha de cima. As bordas da sombra tremulavam como se ainda estivessem vivas, vibrando em um ritmo que não pertencia a este mundo. No canto da sala, havia um espelho. Helena se aproximou dele, mas ele não refletia a sala branca. Refletia um escritório antigo, cheio de arquivos, estantes e uma luz âmbar tremeluzente. Ela viu algo naquele reflexo. Algo parado atrás da mesa do diretor. Algo que tinha a forma dela. Mas os olhos eram buracos de onde escorria estática. Helena recuou. O espelho se escureceu por completo, tornando-se opaco como chumbo. No chão, próximo à sombra, havia um objeto, um gravador portátil. Ela se abaixou e apertou o botão de reprodução. A fita chiou por alguns segundos antes de uma voz distorcida começar a falar. Se alguém estiver ouvindo isso, já é tarde. O fragmento escapou. Ele me olhou. E agora vejo tudo, mas do lado errado. Você não deve estar aqui, Helena. Ele quer se ancorar em você. O arquivo 99 em C foi aberto. Alguém leu. E o prédio? Ele está tentando conter. Mas não pode. Você precisa decidir, esquecer ou assumir. Mas saiba, esquecer exige um custo. Assumir exige tudo. Ele está olhando pelo espelho agora. Ele está. A gravação parou com um ruído agudo. A fita se rebobinou sozinha. Helena ficou ali, parada. O silêncio era denso, como se o próprio ar tivesse se ausentado. Ela havia voltado à sede, mas não como funcionária. Ela era, agora, a diretora interina. E o que estava lá dentro, também. O DFFA era construído com arquitetura brutalista e corredores que pareciam intermináveis. Cimento nu, metal envelhecido, luzes fluorescentes que piscavam em ritmos estranhos. Mas o que sempre aterrorizou Helena era o fato de que, dentro do prédio, a realidade não era confiável. E agora, ela sentia isso mais do que nunca. Após sair do quarto branco, tentou voltar ao saguão principal, mas o caminho havia mudado. O corredor que antes levava à área administrativa agora terminava em uma porta com o símbolo de uma fita cassete entrelaçada a um olho aberto. Setor de objetos de poder. Fechado há pelo menos 5 anos. Isolado por contenção de nível 5. A porta estava destrancada. Ao entrar, Helena sentiu uma onda de náusea. O ar estava denso, como se fosse atravessar um campo elétrico. A sala era pequena e totalmente forrada com espumas acústicas. No centro, sobre um pedestal giratório, havia uma fita cassete comum, Sony HF, lado a para cima. Mas dela emanava um som baixo, quase inaudível, um zumbido vibrante, hipnótico, como se 1000 vozes falassem em uníssono, mas em idiomas diferentes. Assim que ela se aproximou, a fita parou de girar e começou a tocar sozinha. A fita não estava conectada a nada. Helena ouviu palavras, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Uma narrativa interrompida, como se estivesse ouvindo a si mesma em um sonho. Ela observa a si mesma se aproximar. O prédio respira. A fita quer ser ouvida. Mas o som é espelho. O som é memória em forma de armadilha. De repente, o chão se desfez sob seus pés. Não literalmente, mas a perspectiva caiu como se fosse puxada por gravidade oposta. Ela estava em outro lugar. Não fisicamente, mas sua percepção havia sido arrastada. Estava em sua antiga sala no DFFA, mas não como lembrava. Os móveis flutuavam lentamente no ar, como se estivessem submersos. As paredes tinham janelas que davam para o nada, um nada pulsante, vermelho e viscoso. A porta estava trancada com correntes feitas de fita magnética, girando como serpentes. E do outro lado da sala, ela viu a si mesma, mas mais jovem, sentada, chorando, repetindo algo. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Helena tentou se mover, mas não havia chão. Estava presa no lugar, como se seu corpo fosse apenas um ponto flutuante na consciência. Então a fita parou, e ela voltou. A fita cassete continuava girando, lentamente. Com um tremor nas mãos, ela a pegou. O zumbido cessou de imediato.
Ela havia tomado posse de um objeto de poder. Isso era perigoso, mas também necessário. Agora Helena tinha mais que memórias. Ela tinha uma conexão com o prédio, como se parte dele estivesse dentro dela. Vozes nos corredores. Com a fita no bolso do casaco, ela seguiu em frente. Não tinha mais certeza de onde estava. Os setores pareciam se reordenar como peças de um cubo mágico. Ela passava por salas com plantas que cresciam do teto. Computadores antigos emitiam luz sem estarem conectados. Relatórios de papel caíam do teto como neve suja. Em certo ponto, viu uma placa indicando: arquivo morto, acesso restrito. A sala estava trancada por um código de voz. Ela se aproximou do microfone ao lado da porta. Diretora interina Helena Torres, autorização nível 6. Acesso solicitado. O sistema respondeu com estática, depois uma frase: confirme existência. Helena hesitou. Confirmo. Estou aqui. A porta se abriu com um estalo seco. Dentro, arquivos se estendiam até onde os olhos alcançavam. Um corredor sem fim de pastas, papéis e ruído. As prateleiras tremiam levemente, como se respirassem. E em algum lugar entre elas, ela ouviu seu nome, Helena. Um sussurro, não humano, mas usando sua voz. Helena. Ela não respondeu. Não poderia. Uma regra básica da sede era: não responda quando ouvir sua própria voz sem ter falado. Algo a seguia. Ela correu. A cada curva, os corredores ficavam mais estreitos, mais apertados. As prateleiras começaram a se fundir umas nas outras, formando túneis orgânicos. As palavras dos documentos começaram a se mover no papel, como larvas. Ela tropeçou em um grampeador no chão. Mas não era um grampeador. Era um dente. Ao olhar para trás, viu algo que não deveria estar de pé. Uma silhueta idêntica à sua, mas de cabeça para baixo, com os pés onde deveria estar o topo do crânio, e os olhos costurados com fios metálicos. A criatura não andava. Deslizava. Tremia como uma filmagem corrompida. Helena gritou, mas o som foi absorvido pelo ar. E quando piscou, estava de volta no corredor original. As prateleiras imóveis. Nada anormal, exceto por um pequeno arquivo solto no chão. 991C. Ela se ajoelhou, respirando com dificuldade. As mãos tremiam. O coração batia no ritmo da fita cassete. O prédio a estava levando até o arquivo, como se quisesse que ela ouvisse. Mas por quê? Helena abriu o arquivo 991C. Dentro, havia apenas uma folha, datilografada, incompleta. Evento anômalo 991C. Data: 14 de julho de 1972. Local: Unidades Avançadas de Pesquisa 03, Cerrado Mineiro. Descrição: experimento com dispositivo rádio multicanal resultou em contato com entidade não categorizada. Fenômeno nomeado preliminarmente como fragmento. A transmissão era composta por ruído branco, intercalado com frases inteligíveis em latim e sumério. Testes indicaram que o som causava alterações espaciais no entorno. Trecho danificado. A entidade parecia reagir à consciência humana. Quando observada, reagia com espelhamento. Quando ignorada, silenciava. Porém, memórias voltavam alteradas. Padrões de realidade se quebravam. E um dos agentes desapareceu diante dos olhos da equipe. Recomendação: não escutar, não registrar, não nomear. Helena sentiu o estômago revirar. Tudo estava conectado. A fita, o espelho, a sombra no quarto branco. O fragmento já estava na sede e estava se mostrando a ela, como se quisesse algo, como se esperasse por ela. Helena guardou o documento do arquivo 991C no casaco e olhou em volta. A sala onde estava não era mais a mesma. As prateleiras haviam sumido. Agora, ela estava em um anfiteatro vazio, feito de concreto escuro. No centro, uma espiral metálica girava lentamente no chão, como uma antena de rádio deformada. Em volta, apenas silêncio. Ela não havia caminhado para esse lugar. Havia sido movida. A fita cassete em seu bolso começou a vibrar. Um zumbido grave tomou conta de seus ouvidos. E então, vozes. Mas não em palavras.
Conceitos, sensações, ideias brutas. Um entendimento surgia na mente de Helena, vindo de algo que não usava linguagem como humanos, mas que se comunicava por associação. Era um fragmento, e ele estava tentando falar com ela. O pensamento do outro lado. Ela caiu de joelhos. Imagens surgiram, não com olhos, mas com a mente. Via Láctea, um céu sem estrelas, com buracos onde o universo se recusava a existir. Espelhos sem reflexo, pendurados em árvores que cresciam em ângulos impossíveis. Antena de satélite, um rádio gigante, enterrado no solo, emitindo um som que dobrava a realidade em voltas contínuas. Caveira, pessoas flutuando, presas em poses de desespero congelado, como marionetes de carne seca. E no centro de tudo, algo sem forma, feito de estática, olhos falsos e ângulos que doíam de olhar. O fragmento. Ele não era uma entidade como as outras. Não era espírito. Não era criatura. Era uma brecha. Uma ideia corrompida que, ao ser observada, tomava forma. E ao ganhar forma, queria existir. E para isso, precisava de um corpo. Precisava de Helena. Os documentos perdidos. Ela voltou a si ofegante, o chão abaixo dela molhado de suor. A espiral metálica havia parado de girar. A sala estava fria, quase congelada. Quando tentou sair, notou algo novo. No canto, uma pasta caída com o selo da divisão de contenção psíquica. Ela abriu. Relatório interno, confidencial. Sujeito, diretores anteriores. Classificação, redigido. Observações apontam padrão comum entre os diretores afetados pelo objeto 9916 e suas manifestações associadas. Os sintomas incluem sonhos em múltiplas perspectivas simultâneas, repetição inconsciente de padrões geométricos, perda de identidade pessoal e substituição gradual por fragmentos comportamentais não humanos. A hipótese mais forte é que o fragmento não invade. Ele imita, e ao longo do tempo, substitui. Helena sentiu uma náusea profunda. Miguel Soares teria sido imitado, substituído. Será que o homem que ela viu morrer já era algo outro? Ela segurou a pasta com força. A fita cassete continuava vibrando em seu bolso. E agora, cada vez que piscava, sentia um eco de pensamento, como se alguém compartilhasse sua mente e respondesse. A escadaria invertida. Seguindo um corredor que se abriu do nada, ela entrou em uma escadaria espiral que descia, mas a escada não terminava. Após 20 minutos descendo, ela percebeu que os degraus repetiam. Um padrão idêntico a cada 6 voltas. Um defeito no real, até que ela encontrou a si mesma subindo a escada. Não uma visão, um corpo físico. A outra Helena parou e a encarou. Ele está usando sua forma, disse a cópia, com a voz sussurrada, carregada de estática. Você está atrasada. Você está sempre atrasada. O que você é? O que você se tornará? A cópia sorriu. Os dentes estavam espelhados. E desapareceu. A escada se partiu. Helena caiu. Mas não no chão. A sala dos reflexos. Ela acordou em uma sala circular, cercada de espelhos do chão ao teto. Cada espelho mostrava uma versão diferente dela. Algumas velhas, outras feridas. Algumas cobertas por padrões pretos na pele, símbolos em espiral, olhos desenhados nos pulsos, bocas nas palmas. Em um dos reflexos, ela viu a diretora Miguel Soares, mas com o rosto dela. Ele, ou ela, falava olhando diretamente para o vidro. Todo reflexo é um eco. Toda identidade é instável. O fragmento é apenas a resposta a uma pergunta que nunca deveria ser feita. Quem está olhando de volta quando você fecha os olhos? Então um espelho quebrou. A sala ficou escura. E Helena sentiu mãos pressionarem seu rosto. Mas não havia ninguém ali. A entidade se move. Acordou no chão da ala de contenção. Deitada, tonta, a fita havia parado de vibrar. Mas agora, algo mais havia mudado. Um alarme vermelho piscava nas paredes. Uma gravação automática começou a repetir. Breage detectado. Breage detectado. O fragmento está ativo. Funcionários começaram a aparecer nos corredores, mas suas expressões estavam vazias. Eles andavam em linha reta, olhos fixos em nada.
repetindo frases desconexas. O céu nunca existiu. Estou fora do tempo. Ele já me viu. Helena correu para a sala de segurança, mas tudo estava desativado. A sede havia perdido o controle. Na parede da sala de comando, alguém havia escrito com o próprio sangue: esquecer é proteção. Pare de lembrar. Ela começou a entender. O fragmento se alimentava de atenção, de foco, de memória. Ele não podia nascer se ninguém o pensasse. Mas agora, ela sabia demais. Ela lembrava. E estava sendo substituída, pensamento por pensamento. Helena guardou o documento do arquivo 991C no casaco e olhou em volta. A sala onde estava não era mais a mesma. As prateleiras haviam sumido. Agora, ela estava em um anfiteatro vazio, feito de concreto escuro. No centro, uma espiral metálica girava lentamente no chão, como uma antena de rádio deformada. Em volta, apenas silêncio. Ela não havia caminhado para esse lugar. Havia sido movida. A fita cassete em seu bolso começou a vibrar. Um zumbido grave tomou conta de seus ouvidos. E então, vozes. Mas não em palavras. Conceitos. Sensações. Ideias brutas. Um entendimento surgia na mente de Helena, vindo de algo que não usava linguagem como humanos, mas que se comunicava por associação. Era um fragmento, e ele estava tentando falar com ela. O pensamento do outro lado. Ela caiu de joelhos. Imagens surgiram, não com olhos, mas com a mente. Via Láctea, um céu sem estrelas, com buracos onde o universo se recusava a existir. Espelhos sem reflexo, pendurados em árvores que cresciam em ângulos impossíveis. Antena de satélite, um rádio gigante, enterrado no solo, emitindo um som que dobrava a realidade em voltas contínuas. Caveira, pessoas flutuando, presas em poses de desespero congelado, como marionetes de carne seca. E no centro de tudo, algo sem forma, feito de estática, olhos falsos e ângulos que doíam de olhar. O fragmento. Ele não era uma entidade como as outras. Não era espírito. Não era criatura. Era uma brecha. Uma ideia corrompida que, ao ser observada, tomava forma. E ao ganhar forma, queria existir. E para isso, precisava de um corpo. Precisava de Helena. Os documentos perdidos. Ela voltou a si ofegante, o chão abaixo dela molhado de suor. A espiral metálica havia parado de girar. A sala estava fria, quase congelada. Quando tentou sair, notou algo novo. No canto, uma pasta caída com o selo da divisão de contenção psíquica. Ela abriu. Relatório interno, confidencial. Sujeito, diretores anteriores. Classificação, redigido. Observações apontam padrão comum entre os diretores afetados pelo objeto 991 e suas manifestações associadas. Os sintomas incluem sonhos em múltiplas perspectivas simultâneas, repetição inconsciente de padrões geométricos, perda de identidade pessoal e substituição gradual por fragmentos comportamentais não humanos. A hipótese mais forte é que o fragmento não invade. Ele imita, e ao longo do tempo, substitui. Helena sentiu uma náusea profunda. Miguel Soares teria sido imitado, substituído. Será que o homem que ela viu morrer já era algo outro? Ela segurou a pasta com força. A fita cassete continuava vibrando em seu bolso. E agora, cada vez que piscava, sentia um eco de pensamento, como se alguém compartilhasse sua mente e respondesse. A escadaria invertida. Seguindo um corredor que se abriu do nada, ela entrou em uma escadaria espiral que descia. Mas a escada não terminava. Após 20 minutos descendo, ela percebeu que os degraus repetiam. Um padrão idêntico a cada 6 voltas. Um defeito no real. Até que ela encontrou a si mesma subindo a escada. Não uma visão. Um corpo físico. A outra Helena parou e a encarou. Ele está usando sua forma, disse a cópia, com a voz sussurrada, carregada de estática. Você está atrasada. Você está sempre atrasada. O que você é? O que você se tornará? A cópia sorriu. Os dentes estavam espelhados. E desapareceu. A escada se partiu. Helena caiu. Mas não no chão. A sala dos reflexos. Ela acordou em uma sala circular,
cercada de espelhos do chão ao teto. Cada espelho mostrava uma versão diferente dela. Algumas velhas, outras feridas. Algumas cobertas por padrões pretos na pele, símbolos em espiral, olhos desenhados nos pulsos, bocas nas palmas. Em um dos reflexos, ela viu a diretora Miguel Soares, mas com o rosto dela. Ele, ou ela, falava olhando diretamente para o vidro. Todo reflexo é um eco. Toda identidade é instável. O fragmento é apenas a resposta a uma pergunta que nunca deveria ser feita. Quem está olhando de volta quando você fecha os olhos? Então um espelho quebrou. A sala ficou escura, e Helena sentiu mãos pressionarem seu rosto. Mas não havia ninguém ali. A entidade se move. Acordou no chão da ala de contenção. Deitada, tonta, a fita havia parado de vibrar. Mas agora, algo mais havia mudado. Um alarme vermelho piscava nas paredes. Uma gravação automática começou a repetir. Breage detectado. Breage detectado. O fragmento está ativo. Funcionários começaram a aparecer nos corredores, mas suas expressões estavam vazias. Eles andavam em linha reta, olhos fixos em nada, repetindo frases desconexas. O céu nunca existiu. Estou fora do tempo. Ele já me viu. Helena correu para a sala de segurança, mas tudo estava desativado. A sede havia perdido o controle. Na parede da sala de comando, alguém havia escrito com o próprio sangue: esquecer é proteção. Pare de lembrar. Ela começou a entender. O fragmento se alimentava de atenção, de foco, de memória. Ele não podia nascer se ninguém o pensasse. Mas agora, ela sabia demais. Ela lembrava. E estava sendo substituída, pensamento por pensamento. Helena sabia onde precisava ir. Ao arquivo central de classificados, onde os documentos mais perigosos e alteradores de realidade eram trancados. Não bastava apenas ler sobre o fragmento. Ela precisava saber quem o invocou. E por quê? O problema era que o arquivo central ficava no setor lacrado B, inacessível desde 2004, após o evento Borges, uma falha espaço-temporal em que um funcionário ficou duplicado 14 vezes em estados emocionais diferentes e tentou matar suas próprias versões. Helena nunca esqueceu o que viu naquele dia, mas agora o caminho estava aberto. Portas anti-seladas surgiam à frente dela sem esforço. O prédio a guiava, como um hospedeiro preparando o terreno para um invasor. A sala dos classificados. Ao atravessar o túnel blindado que levava ao setor lacrado, o ar mudou. Era como respirar dentro de um ventilador desligado. Tudo parecia imóvel, mas instável. O arquivo central era circular, com corredores concêntricos e milhares de gavetas. Nenhuma numerada, nenhuma catalogada. Apenas uma mesa no centro, com um rolo de microfilme preso a um projetor velho. Acima dele, escrito a caneta no plástico da lente: 991C, não projetar. Nunca projetar. Helena hesitou, mas o prédio parecia esperar. Ela ligou o projetor. A projeção. A sala escureceu. Na parede oposta, a imagem tremeluzia como uma gravação proibida. Preto e branco, com falhas e cortes. A data no canto inferior dizia 14 de julho de 1972. Mostrava uma sala simples, onde 4 agentes do DFFA giravam o dial de um rádio antigo. Vamos para a frequência 33.7, disse um deles. Os pulsos estão se estabilizando. No fundo da imagem, um espelho preto começou a embaçar. Algo dentro dele tentava sair, mas a gravação falhou antes da manifestação. A tela escureceu, mas a projeção continuou com apenas som. A voz de um homem, desesperado, começou a narrar. Estamos ouvindo, não sei como descrever. É como se meus pensamentos estivessem sendo narrados antes mesmo de eu pensar. Como se algo me precedesse. O fragmento não é um ser. É uma consequência. Um efeito que busca causa. E nós somos a causa. Eles me avisaram para esquecer. Mas eu lembrei. Eu sempre lembro. Eu sou o espelho. A fita terminou com um som que não era som. Uma frequência aguda, seguida de silêncio absoluto. O nome. Após a projeção, o projetor expeliu uma ficha de papel amarelado. Apenas um nome.
Agente Helena Torres. Aprovada para experimento 991C em caráter retroativo. Data 1972. Helena ficou paralisada. Ela não nascerá em 1972. Não poderia ter sido aprovada naquela época, a menos que o fragmento estivesse reescrevendo o passado, ou que ela sempre estivesse ligada a ele, uma peça fundamental no ciclo. E se não fosse escolhida, mas criada, o registro do diretor. Próximo à mesa havia um cofre aberto. Dentro, um gravador. A etiqueta dizia: Último registro, diretor Miguel Soares. Helena apertou o botão. A voz estava mais cansada do que ela lembrava, quase derrotada. Se você está ouvindo isso, então você sabe. O prédio está morrendo. O fragmento já ocupou a maior parte da ala leste. Os funcionários agora são só bonecos de comportamento, como atores repetindo uma peça escrita por algo que nunca viveu. A verdade é esta: não há como derrotá-lo. A única forma de conter o fragmento é se fundir com ele, controlá-lo de dentro, dirigir o prédio com ele em mim. Mas eu falhei. Ele me reescreveu. Minhas mãos não obedecem mais. Helena, só você pode continuar. Porque ele te quer. Porque ele precisa de uma âncora. E você já foi escolhida antes mesmo de nascer. Dirija o prédio. Contenha o fragmento. Ou apague-se e esqueça tudo. Só existem essas duas opções. Escolha rápido. Ele já está ouvindo. A fita cortou com um som seco. Helena não percebeu, mas lágrimas corriam por seu rosto. Ela sabia o que estava por vir. O quarto branco, de novo. As luzes da sede piscaram. O chão se partiu. E Helena foi arrastada novamente. Dessa vez, não havia transição. Ela pisca. Está no quarto branco. A sombra do diretor Soares desapareceu. No lugar, uma nova sombra. A dela. Idêntica. Perfeita. Ela caminha em direção à cadeira no centro da sala. Seus pés não fazem som. A cadeira parece chamá-la. Convidá-la. Acima dela, flutua o símbolo do fragmento. Um espelho estilhaçado rodeado por setas apontando para dentro. Ela ouve a voz em sua mente. É a dela, mais distorcida. Você é o controle. Você é a causa. Você é o espelho. Sente-se e se torne o que já é. Ela para diante da cadeira. A respiração falha. Helena permaneceu de pé, diante da cadeira no quarto branco. A sala parecia conter todas as frequências possíveis de silêncio. Nenhum som, nem o de sua respiração, parecia se encaixar ali. A sombra no chão agora imitava seus movimentos com atraso. Ela se virava, a sombra virava depois. Ela piscava, e então a sombra tremeluzia com distorção, como um vídeo corrompido. E atrás da cadeira, a parede branca exibia agora uma porta que não existia antes. Sem maçaneta, apenas um olho entalhado no metal. A porta do olho. Quando ela se aproximou, o olho na porta se abriu. Não como uma metáfora. Ele realmente abriu, pupila contraindo, íris se movendo, encarando-a como se a reconhecesse. E ela ouviu de novo a voz do fragmento. A identidade é prisão. O prédio é espelho. Eu sou você, quando você para de resistir. A porta se desfez em partículas de luz. Do outro lado, não havia sala. Havia um campo escuro, coberto de espelhos, cada um flutuando no espaço. No céu, se é que era céu, giravam relógios derretidos, números romanos misturados com símbolos antigos. Ali, tudo ecoava. Cada pensamento de Helena repetia-se com um atraso, como se o espaço fosse uma mente em si mesma. Ela deu um passo, e ouviu. Ela deu um passo. Deu outro. Ela não devia continuar. Olhou para o lado. Ela começa a esquecer. A perda. Quanto mais avançava pelo campo de espelhos, mais difícil era lembrar quem ela era. Pequenos detalhes começaram a sumir da sua memória. Qual era o nome do pai? Onde nasceu? Qual foi sua primeira missão no DFFA? As respostas vinham, mas só depois de um segundo. Como se a mente estivesse precisando buscar em um arquivo fora do corpo. A consciência estava se desfazendo em cópias. O fragmento não a destruía. Ele a regravava. E os espelhos,
mostravam versões dela que já haviam cedido. Em um, ela estava sorrindo. No outro, de olhos negros, controlava todos os setores do prédio com a mente. Em um terceiro, usava um uniforme do DFFA com o crachá onde se lia: Diretora Permanente, Unidade 0. Então ela entendeu. O fragmento não queria destruir a sede. Ele queria dirigi-la. E ela era o canal. A proposta. No centro do campo de espelhos, havia um pedestal com um cubo metálico flutuando acima. Ela estendeu a mão. Ao tocá-lo, uma onda de estática varreu tudo ao redor. Os espelhos sumiram. O céu escureceu. E uma voz, a mais clara que já ouvirá, falou dentro da cabeça. Você chegou ao núcleo. Não há mais volta. Agora, escolha. Esquecer. Apagar tudo. Apagar-se. Perder sua função. Desligar o prédio. Deixar que o fragmento se alimente de outros. Ou assumir. Tornar-se o recipiente. Conter o fragmento em si. Tornar-se a diretora absoluta. Mas nunca estar só. Helena caiu de joelhos. Era verdade. Ela sabia. O prédio só estava de pé porque alguém o sustentava com a própria sanidade. Miguel falhou. Os anteriores falharam. Por que resistiram? O fragmento não podia ser vencido, mas podia ser contido com a mente certa. E agora, só ela restava. A escolha. Ela levantou o olhar. O fragmento se mostrou, pela primeira vez, não como um monstro, mas como uma cópia perfeita de Helena, feita de luz e sombra. Sorrindo. Está pronta. Helena fechou os olhos e disse: Estou. O mundo se apagou. O recomeço. Ela acordou na sala do diretor. O prédio estava calmo. As luzes fixas. Os funcionários andando com normalidade. Os relatórios chegando. Tudo como devia ser. Helena, vestida com o uniforme preto e o crachá dourado, sentou-se à cadeira do diretor. Mas o espelho à sua frente não refletia seu rosto. Refletia ela, sim, mas com os olhos opacos, completamente brancos. E nas horas vazias, quando o prédio dormia, ela ouvia a voz do fragmento, ainda ali dentro. Estamos juntos agora. Você é o espelho. Eu sou o reflexo. Juntos, somos controle. O prédio respirava com ela agora. Era uma sensação sutil, constante, como estar em sincronia com uma máquina viva. O DFFA respondia aos seus pensamentos antes mesmo de serem formados por completo. Ela queria silêncio. O prédio silenciava. Ela queria isolamento. Corredores se reconfiguravam. Portas se fechavam. Os andares se embaralhavam para protegê-la. Era como se o prédio não estivesse mais contido por ela, mas contendo-a. A nova rotina. Helena reassumiu a direção formal da sede. Relatórios voltaram a circular. As câmeras passaram a registrar imagens normais. Os setores instáveis, como a sala dos espelhos, o subnível D e a ala de classificados, foram selados novamente. Os agentes que sobreviveram ao evento fragmento não lembravam do ocorrido. Agiam normalmente, sorridentes e estranhamente felizes demais. O ar está mais leve, diretora, diziam alguns. Nunca me senti tão em casa, diziam outros. Ela apenas assentia. Sabia o que havia acontecido e que eles estavam sentindo apenas os ecos dela. O espelho no escritório. Todas as noites, ao final do expediente, Helena trancava-se na sala do diretor. Ali, um novo espelho havia surgido. Não o instalara. Ninguém o fizera. Mas ele estava sempre ali, no canto direito, ao lado da estante de livros. Era o mesmo espelho que vira no quarto branco. Mas agora, ele não refletia a sala. Mostrava algo diferente a cada noite. Cópias de si mesma andando em corredores abandonados. Variações de realidade onde a sede era um hospital, ou uma prisão, ou um templo. Pasta de arquivo às vezes mostrava apenas documentos sendo escritos por mãos invisíveis. Documentos que ela reconhecia antes de os escrever. Ela começou a deixar bilhetes para si mesma no espelho. E o espelho respondia. Fragmento contido. Com o tempo, Helena percebeu. O fragmento a obedecia. Ou melhor, se adaptava a ela. Ele não tomava suas decisões, mas oferecia possibilidades.
realidades alternativas que só ela podia acessar. Um tipo de catálogo da mente. Ela pensava em um problema, e o fragmento mostrava 5 ou 6 formas de resolvê-lo. Algumas humanas, outras impensáveis, mais eficazes. Com o fragmento como aliado, Helena deteve 13 objetos de risco máximo. Selou 2 buracos de realidade. Recriou a arquitetura do subsolo 4 para conter vazamentos de percepção. Ela estava fazendo o impossível e se tornando, lentamente, algo mais. A última visita. Meses depois, um novo agente chegou. Jovem, inteligente, curioso demais. Seu nome, Marcos Almeida. Era o tipo de pessoa que queria entender tudo, que lia arquivos confidenciais escondidos, que perguntava demais sobre o evento 991C. Helena observava à distância. E então, numa noite, ele entrou em sua sala sem bater. Diretora, ele começou, hesitante. Eu encontrei algo estranho no espelho do setor de observação. Eu vi você, mas diferente. Os olhos estavam. Ela se levantou da cadeira. O reflexo dela no vidro da mesa não a acompanhou. Marcos, disse ela, com calma. Você quer entender o que viu? Ele hesitou e acenou que sim. Então venha comigo. Eles caminharam juntos até o quarto branco. O legado. Horas depois, Helena voltou sozinha. Na sala do diretor, escreveu um novo relatório. Classificação: nível vermelho. Título: A entidade reflexo contida por Helena Torres, fragmento Helena 01. Status: estável. Risco: alto. Observação: nunca permita que outro ser humano veja seu reflexo diretamente por mais de 3 segundos. Contenção ativa. Diretora Helena Torres, host funcional. Anotação final. O controle não é o fim. O controle é o espelho. E o espelho agora é meu. Ela guardou o documento e olhou para o espelho, onde outra versão sua sorria. Anos depois, a sede do DFFA foi selada após um incidente de classificação desconhecida. Relatórios vazados falam de um óleo na parede que seguia os agentes. Outros dizem que o prédio se movia por conta própria e que ninguém mais conseguia lembrar o nome da diretora, exceto quando se olhavam no espelho. E lá, diziam, ela ainda estava lá, sorrindo.